Cara, assim, dessa tua mentalidade, assim, você, tipo assim, tem muita galera que contrata coach, não sei o que, assim, mas tu é um cara que vive o negócio, tem resultado e tem uma mentalidade muito realmente de... Não vou falar coach porque essa palavra é ruim, assim, mas, tipo assim, Eu não você acho tem uma... Não, acho que você, no Brasil ela é mal empregada. Assim, por ser banalizado, eu não gosto muito de falar. Mas, por exemplo, você tem uma mentalidade muito empresarial, tu tem uma mentalidade muito, assim, de resultado, né? Tipo assim, de meta, tipo assim, o que fazer para chegar do ponto A até o ponto B. Tu desenvolveu isso, assim, por causa da música, simplesmente? Ou que, tipo assim, como é que tu pegou isso aí? Não, Tu sempre cara. foi assim? Porque, assim, já deve ter batido cabeça pra caramba alguma coisa, né? Já, Assim, cara, como é que tem 2 pontos, tá? Aí entra no que eu tava falando no começo. Eu queria te contratar, velho. Tipo assim, eu queria... é um cara que tu escuta ele falando assim, pô, esse cara tem que trabalhar comigo, velho. A gente... Queria que tá na hora, então. Eu tava até contando isso no começo, só que a gente foi entrando tanto rolê que... Cadê a galera do jurídico aí pra trazer o... Cara, acontece. Eu acho que lá no começo eu tava falando que em 2016 a 2019 eu tava só tocando, né? Então eu fazia muita gig e dava aula de bateria e tal. Fiz meu primeiro mestre na época, comecei meio que a empreender naquela época, mas eu nem sabia que isso era empreendedorismo. Só tava querendo sobreviver, né? Então, final de 2019 ali, eu recebo o convite para voltar a trabalhar no bar, né? Eu tinha sido demitido em 2016. E aí o cara que me demitiu, que é um parceiraço meu, voltou, meteu o pé e aí me contrataram. Eu falei, mano, eu volto por X. Pedi o dobro do meu salário. Então, maravilha. Eu trabalhava no financeiro do bar. E o que eu percebi em 2016, 2019? A 2018, basicamente. Que, cara, primeiro, eu venho de uma família que uma pessoa da minha família é muito desorganizada, muito procrastinadora. E eu tinha tendência a ser assim. Então, o que acontece com o ser humano? Quando ele tem muito tempo, a tendência dele é deixar para fazer as coisas mais importantes lá no final. Então, eu via, por exemplo, eu morava no estúdio, eu tinha sido demitido, tinha Netflix, tinha internet, eu deixava para mexer em alguma coisa, estudar a bateria lá no final. Então, eu comecei a partir daí a estudar mais sobre aprender a aprender. Porque eu sempre fui muito ruim na escola, muito ruim. Repeti o segundo ano 2 vezes, por aí vai. Quando eu volto a trabalhar no bar, eu tenho uma condição muito massa, né? E começa a vir aquele rolê, mano. Sabe quando entra no que a gente estava falando anteriormente? Eu comecei a ver um maluco que ele era muito ruim na bateria. Mas o maluco só com a bateria. Vendendo o curso dele lá, ou ele tocando com uma banda legal. Eu falei, que adianta eu ser absurdo se eu ser foda ali no meu quarto, tá ligado? Quais são as oportunidades? E até então eu não estava muito ligado em marketing, esse tipo de coisa, não. O que acontece, cara? No meio de 2019 ali, no trabalho, eu conheci uma... Acho que essa história nunca foi falada. Mais uma do corte! Opa! Mas essa nunca foi falada. Eu guardo essa história, mas enfim. Eu ouvi tinha uma menina chamada Carol. Eu trabalhava no financeiro e tal, lidava direto com todos os pagamentos. E ela falou assim, cara, você tá ligado um maluco chamado Érico Rocha? Né? Do famoso 6 em 7. E aí eu falei assim, cara, tô ligado. Pô, vi um confere dele, que não sei o quê. Aí eu vi algumas coisas dele, mas não me pegou. Mas me caiu um cara chamado Pedro Sobral. Para quem é do marketing digital, é o gestor de tráfego, o maior do Brasil e tal. E eu comecei a ver umas lives dele enquanto eu trabalhava. E fui pro grupo do Telegram dele. E no grupo do Telegram dele, ele me falou de um maluco chamado Joel J. Não sei se quem conhece Joel J. E aí começa o meu rolê, cara. Eu tive um mestre. E foi ele, tá ligado? Eu fiz, meu irmão, sei lá, mais de 5 mentorias dele. Entendi. E aí... E cada uma valeu mais a pena que a outra. Mano... Se eu investir 40 mil, voltou o dobro pra mim. Caramba. Isso ao longo de 3 anos, tá ligado? Sim. Então, acontece, eu tava numa época querendo entender mais sobre mim, né? Autoquestionamento, queria entender, mano, por que sei lá, por que aquele cara, não é que meu objetivo seja esse, mas por que aquele cara pode ter a Ferrari e eu não posso ter? Por que aquele cara assim, pode ver de música... Você, tipo assim, vou melhorar porque o pessoal de internet é foda, né? O cara vai falar assim, caralho, o cara tá falando... Quero que se foda, que você pensa. Não. Mas, tipo assim... Tu tem teu talento, tu quer explorar isso. Tipo assim, você é muito bom. Exatamente. Como que você faz pra ganhar dinheiro como todo mundo ganha? Exatamente, tipo assim, você cara. merece também ganhar dinheiro. O que acontece? Entendeu? Mano, eu posso hoje, dentro desse assunto aí, eu posso hoje trabalhar um ano inteiro, coisa que eu fiz em 2020, acordando 13h45, que é o que eu faço, e foi o que eu fiz em 2020, e dormindo 10h45, eu dormia 5 horas por dia. Não me faltava energia, porque eu estava trabalhando com uma coisa que eu gosto. Então, eu não estava vivendo o sonho de outra pessoa, eu estava vivendo o meu sonho. Saca? Então eu entrei muito nessa questão. Falei, mano, por que aquele cara consegue uma parada e eu não consigo? E dentro disso, eu li um livro chamado Milagre da Manhã,
que ele fala basicamente de uma rotina que você tem que ter. E eu tava muito pilhado em entender sobre acordar mais cedo. Eu descobri que... não vim descobrir recentemente, mas eu já sabia que existia um bagulho chamado TDAH e que eu tinha ali e tal. Eu tinha um bagulho chamado... Eu tenho ainda, né? Não tem como deixar de ter. Mas é a síndrome da mente acelerada, que eu penso muito e tal. E aí, cara, eu comecei a acordar cedo. E um dia, acordando cedo, eu botei no Instagram ali e eu vi uma live desse maluco, Joel. E ele falando lá, ele tava dando uma aula na cozinha dele, que eu lembro até hoje, Pentagrama da Alta Performance. E ele lá falando sobre os 5 pilares, né? Trabalho, saúde, família, que não sei o quê. E eu pirei naquilo, mano. Falei, caralho, mano, será que eu consigo fazer mais? Assim, hoje em dia eu falo com essa concepção, galera. Na época eu nem sabia, eu só tava assistindo um cara na internet que eu não conhecia. Mas e aí, pegou, né? Tipo assim, me pegou, me chamou a ali, atenção. então... E aí eu comecei a assistir, né? Ele tava fazendo um lançamento na época, eu nem sabia o que era isso, um desafio. E aí eu fui e peguei o produto dele mais barato, que era uma assinatura de R$ 49,90 num lugar chamado DNA JJ. E aí eu fui, mano. Fui do produto de R$ 49,90 até o último que eu paguei pra ele, que foi a mentoria de R$ 8.000. Que foi uma imersão em São Paulo, que eu fiquei 3 dias com ele. Que legal. Tá ligado? E aí, cara, sabe quando minha cabeça estourou? Ah. Foi quando eu entrei numa imersão que eu paguei R$ 8.000, tinha 50 pessoas e nenhuma era música. Eu falei, eu sou diferente. Maneiro. Eu sou Maneiro diferente. pra caralho. Sério, eu tô mentalidade arrepiado ela não- porque eu falei assim, mano. E outras pessoas que foram outras mentorias vieram fazer mentoria comigo. A Bianca Costa, que é uma puta batera animal de sertanejo de Ribeirão Preto. Eu conheci ela na mentoria do Joel e depois ela fez a minha mentoria. Tá Que ligado? incrível, então, velho. quando eu vi, tipo, 50 pessoas, eu não tinha que conversar com as pessoas. Tava todo mundo falando sobre empreendedorismo, uma falando sobre cabelo, outra falando sobre medicina, o outro cara falando sobre drone. E eu falei, caralho, maluco. O nome do evento era EAP, Empreendendo em Alta Performance. Inclusive, a galera que vê meus stories vê uma plaquinha que eu recebi lá dele. Isso aí foi, tipo, o 6º, sei lá, o 10º produto que eu peguei, mas foi o mais caro. Mas eu fiz, sabe, 3 mentorias online, 2 presenciais e essa última que foi a imersão, né? Que a gente foi pra Alphaville e tal. Então, eu já tava trilhando um caminho ali. E, cara, o Joel, ele é um maluco que, primeiro, ele é muito de verdade, saca? E ele é um cara muito... Eu gosto do conteúdo dele, Ele cara. é muito de verdade. E, cara, quando você anda, quando você... Enfim, e ele foca muito em autoquestionamento, tá ligado? Isso em algumas mentorias. E, tipo assim, tá, maravilha. E o que eu comecei a adotar pra mim? Que aí vem o que você falou. O único responsável pelas coisas que acontecem sou eu. Você pode fazer o que for. Como eu sou afetado é problema meu. Quando eu trouxe isso pra mim, tipo assim, o único objetivo que tá entre eu viver de música, seja rico, ou seja ganhando meus 3 mil, 4 mil, quanto você quiser ganhar. O problema é meu. Responsabilidade do mundo é de te derrubar, é a sua responsabilidade de levantar. Exatamente. Com todo respeito a quem me ouve, com todo respeito a meu pai e minha mãe, foda-se todo mundo. Eles me criaram, fizeram a parte deles show de bola. Eles não têm obrigação nenhuma com depois. Então, só que é uma dor isso aí, porque muita gente não quer olhar pra essa parte, cara. Porque quando você chega a dormir, maravilha. Cara, eu não fiz nada no meu dia. Se fudeu. Você não fez, mano. Perdeu. É isso aí. Amanhã vamos fazer diferente? Vamos, É isso. tá ligado? E, galera, o que eu tô falando, que essa pergunta que você me fez, eu não sei nem responder ela direito, porque eu também tô nesse desenvolvimento ainda. Não, mas assim... Então, sim, eu comecei a separar. Então, tipo assim, claro, né? Eu tive as mentorias com ele e eu também comecei, a partir dele e a partir desse livro, ler muito livro. Então, comecei a ler muito livro sobre, mano, alto e alta performance. São 2 coisas diferentes. Você vê uma porção de gente falando uma porção de merda. Comecei a entender sobre hábito, comecei a entender sobre rotina. Então, por exemplo, a minha primeira parte da mentoria, lá, dando exemplo, é só planejamento organizacional, cara. Tá ligado? Aí eu comecei a entender, tipo assim, tá, maravilha. Quantas vezes eu paro, sei lá, uma coisa idiota, simples, e fica pra galera que tá vendo. Quantas vezes você reclama que tem um algoritmo ruim, um YouTube, Instagram ruim, e você tá reclamando de uma ferramenta que você não sabe usar? Tá ligado? E você não para pra analisar. Porque quando você posta uma coisa e você quer recompensa rápida, que é pra isso que as plataformas fazem, né, pra gente, você tá lidando com o teu emocional. A tua ansiedade de querer um resultado. Agora, quantas vezes você para pra evitar por que aquele post foi bom? Deixa eu analisar os números dele. E aí que eu comecei... que foi bom e não focar no que deu certo. Exatamente. E, tipo assim, meio que dar uma coisa porque foi Então, o que deu por errado. exemplo, é uma coisa que a gente discute muito na Odeon, a gente fala de outras bandas, né? Não, a banda tá investindo tanto, a banda não tá investindo nada, tá maravilha. E qual é o resultado deles? Exatamente. Por que eu vou entrar por que eu vou gastar uma energia tipo, absurda? Qual que é o seu negócio? Porque assim, é que nem a gente com empresa, pô. Tipo, eu já fiz muita merda. Faço até hoje. Também. Só que assim, tem coisa que eu falo, não faço mais isso. Aí você vai aprendendo. E você saber aquilo que você não quer, às vezes é muito mais importante do que você quer. Então, às vezes eu falo assim, cara, eu não pego esse serviço. Não pego mais. Ah, mas eu não vou.
Porque isso aqui vai tirar meu tempo de uma rotina que eu tenho que é produtiva para aquele objetivo que eu tenho. Então, Exatamente. velho, às vezes eu deixo de ganhar dinheiro com alguma coisa porque eu falo, não, calma aí, me espera, que daqui a pouco eu vou... Cara. Então, assim, esse senso... Por isso que eu tô te falando, me chamou muita atenção esse teu senso organizacional da coisa, porque eu nunca troquei ideia, tipo assim, com um músico profissional que tivesse essa mentalidade. Não tem. Tipo assim, Inclusive, a mentalidade... isso tá no teu curso, né? Não, a mentalidade que eu tô vendo aqui é de um cara empresário, é de um cara empreendedor ou, tipo assim, de um cara realmente que, tipo, se tu trabalhar CLT, tu ia ser aquele cara que vai, tipo, liderar uma equipe. Entendeu? Sim. Se tu tiver... Tu tem a tua empresa, óbvio, né? É a sua empresa. Mas é aquele cara que vai trazer resultados, sabe analisar o mercado, sabe fazer autoanálise, sabe fazer essas identificações. Então, assim, é muito, realmente, bem diferente, assim. Essa parada, cara, é uma das coisas que eu vi muito. E eu tô tocando muito no assunto da mentoria porque é uma coisa que eu tô vivendo agora, né? Então, tipo, é muito natural pra mim. E assim, tem coach sem caso de sucesso, né? Você é um coach, tipo assim, você tem a mentoria, mas é um caso... Você tem seu caso de sucesso. Você não tá vendendo uma coisa, vendendo curso pra fazer curso. Não, tu tá contando a tua história que deu certo, porra. Assim, não vou entrar na questão coach, né? Mas eu acho que é só você se basear na verdade. Porque a verdade, quando você não mete um cão na parada, é muito fácil você só falar o que acontece. Então, pra mim é muito prático você falar sobre esse tipo de coisa. E o que é a parada, cara? Quando eu falo com os moleques de música, com banda, mano, eu tô com 34 anos, são 19 anos, meu, fazendo rolê. Então, tipo assim, 95% das coisas que você passou, eu já passei, mano. Ou eu tô passando ainda. E o que eu não sei, eu falo. Tipo, ontem mesmo na mentoria, a gente tava falando, a mentoria foi sobre planejamento estratégico. E saiu uma coisa nova do Spotify, uma coisa que vai vir mais à tona ainda, que eu falei, galera, eu vou passar isso pra vocês, mas eu não sei se é verdade ainda, mas só pra vocês ficarem antenados. Então, você sabe onde está pisando. E conversando, o que eu fiz, basicamente? Eu fiz reunião com 40 bandas e fechei 25 pra mentoria. Tinha banda que tinha que falar não, e tinha banda que tava pilhada. Sabe qual era o maior problema da galera? Confiança em si mesmo e conhecimento. Porque acontece, se você não sabe uma parada, qualquer coisa que eu falar sobre isso, você vai acreditar. E na maioria das vezes, qual é a primeira pessoa a falar que não vai funcionar, que vai funcionar? Teu pai e tua mãe. É a pessoa mais próxima. É a primeira pessoa. A pessoa mais próxima. Meu pai falava pra mim o tempo todo, você não vai conseguir ver de música a não ser que você tenha um trabalho. Hoje em dia eu vivo só de música. Eu vou culpar meu pai durante anos, mano. Eu passei culpando meu pai. Mas é a geração dele, cara. O que meu avô passou pra ele? Meu avô era um cara que era marceneiro, tá ligado? Pô, veio de Portugal. Não tinha exemplo de quem deu certo. Não tinha exemplo. Outra, naquela época, a referência de ver de música é tocar no Faustão. Quantas e quantas bandas se sustentam fazendo showzinho pra 100, 150... Quantos músicos se sustentam tocando todo dia à noite? Sim. A galera do TikTok aí, mano, ganhando 15, 20 conto por mês fazendo live em casa. Tá ligado? Se eu falo pra minha mãe, um dia perguntou, filho, o que você faz? Tá ligado? Eu falei, pô, mãe, eu faço muita coisa. Mas tudo relacionado na música. Então, tipo assim, primeiro é essa parada da confiança, saca? E a outra parada é o conhecimento. Porque pode ser uma coisa muito idiota, cara. Pode soar como for e você interpreta da forma que você quiser. Quanto mais você entende, sem habitolar, né? Eu falei o conhecimento e falei a confiança e o conhecimento. Quando você começa a ter conhecimento, você começa a ter confiança. E aí entra um outro problema, que é a consistência. Eu acho que é o pior, né? Porque acontece. Com isso aqui você tem tudo. Como subir uma música, como postar um vídeo, como criar um conteúdo. Você tem tudo. Agora, o que te atrapalha em executar? Por que você tem tudo na internet? Por que as pessoas não estão fazendo? Porque elas não confiam. E aí acontece, eu comecei a me preocupar muito, e é isso que eu falo com os moleques pra caralho, tanto da Odeon e com as minhas coisas, com o que eu tenho de sociedade e tal. Cara, não importa quando a gente pense. Meu irmão, eu posso ser parceiraço de vocês, tá ligado? E que a gente desenvolva uma amizade por aqui, que foi muito foda da troca de ideia. Com certeza. Mas que eu não vou perguntar pra vocês antes, eu vou fazer. Eu vou ter a minha expectativa, eu vou ver o que vai acontecer e depois... E a galera, o que vocês acharam? Aí, pô, Marvel, você poderia ter feito dessa forma, maravilha. Cara, tu falou isso...